Então, gente, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas, né? A essa nossa primeira aulona de redação. Eu acho que alguns aqui não me conhecem, então eu vou brevemente me apresentar. Os que me conhecem, desconsiderem, tá bom? Eu sou Jéssica Paula Vescovi, risos de muito desespero, odeio falar meu nome inteiro, mas vai ficar no YouTube, né? Eu tenho que cuidar do que eu vou falar. Eita! Eu sou professora do Instituto Federal do Paraná, UFPR, campus avançado Coronel Vivida, pertinho da cidade da Ilô, pertinho de Pato Branco, trabalho com português e inglês lá, tá bom? Eu sou graduada em letras, como vocês devem saber, né? A minha formação é letras, e eu continuei os meus estudos na área das linguagens, né, por algum tempo. Então, eu fiz a minha pós-graduação, nível de mestrado e nível de doutorado também em letras. E na pós-graduação eu estudei o ensino de escrita. Eu espero que minimamente eu possa ajudá-los hoje, ajudá-los e ajudá-las, né? Hoje com esse gênero discursivo que é tão exigido no vestibular da UFPR, que é o resumo. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, tá bom? Vai ser um prazer conversar com vocês, vai ser um prazer dialogar com vocês. De antemão, eu já peço um pouquinho de desculpa caso a minha internet oscile, tá? Eu tô aqui em Palotina e a oscilação é meio grande no lugar em que eu estou. Eu peço, Elo, que se eu cair, se eu travar, se qualquer coisa acontecer, você me avise, por favor, de modo que eu possa retornar de onde eu parei. Fechado? A partir de agora, isso, Elo, fechado. Um WhatsApp vai ajudar. Beleza. A partir de agora, então, gente, eu vou projetar uns slides para a gente conversar um pouquinho sobre o resumo. E vocês fiquem muito à vontade para acessar, e vocês fiquem muito à vontade para interagirem no chat, para me interromperem, para abrirem o microfone. Sintam-se bem tranquilos quanto a isso, tá bom? Se nós tivermos algum voluntário, né, como eu vou perder todo o contato visual com vocês a partir de agora, eu perco todo o contato visual com vocês. Se a gente tiver algum voluntário que possa ler os comentários, eu agradeço bastante. A própria Elô, se sentir à vontade, tá? Mas sintam-se bem tranquilos quanto a me interromper durante a minha fala. Porque professor é isso, né, gente? Começa a falar e vai embora, esquece que existe vida. Então, fiquem bem tranquilos quanto a me interromper. Fechou? Deixa eu primeiro fazer uma pergunta para vocês. Me dizem uma coisa. Para vocês escreverem bem, o que vocês acham que a gente tem que fazer para escrever bem? Me respondam, por favor. Que estratégias vocês usam para escrever bem? Ler, eu acho que praticar bastante é a escrita. Praticar bastante a escrita, ler, vocabulário, elencar tópicos, ler e praticar a escrita, repertório, conhecimento de língua, de gênero, ler, lógica, interessante, interessante. Praticar a estrutura, resumir aquilo que lê, por aí. Praticar uma formação de ideias, uma ampla visão de mundo. Legal. Se a gente pensa na escrita, se a gente pensa na nossa constituição enquanto sujeito, né? Se a gente pensa em nós, enquanto pessoas que estamos inseridos no mundo, a gente pensa que nós estamos dialogando, nós estamos conversando, nós estamos interagindo com múltiplos diálogos, com múltiplas vozes, o tempo inteiro. Então, para eu ter um repertório, para eu ter conhecimento de mundo, para eu me ligar naquilo que eu estou escrevendo, naquilo que me é exigido da escrita, essencialmente, primordialmente, e eu diria que, especialmente, eu já disse, né? Principalmente, talvez, eu preciso ler. Eu preciso ter tatos. Eu preciso abrir o meu leque, expandir a minha visão de mundo, né? A gente fica um tanto limitado quando a gente fica naquela nossa bolha, quando a gente não expande as nossas leituras, certo? Quando a gente não consegue olhar além daquilo que está posto.
E quando a gente pensa na redação da UFPR, quando a gente pensa em redações, isso mesmo, né, Júlia? Ampla visão de mundo. Quando a gente pensa na redação da UFPR, em especial, ou em redação de Enem, em redação de outros vestibulares, é exigido que a gente interprete. É exigido que a gente vá além daquilo que esteja dito. Que o nosso conhecimento de mundo venha à tona. Né? E que todo o meu conhecimento, toda a minha desenvoltura, tudo aquilo que eu aprendi durante a minha trajetória enquanto sujeito esteja posto, né? Então, sim, leitura é essencial. Sim, eu dialogar com diferentes leituras, eu estabelecer diferentes contatos é essencial. Então, assim, a primeira dica, se eu puder deixar alguma dica para vocês, é se informem, vão atrás, façam leitura, leiam bastante, né? E, especialmente, dialoguem os vários conhecimentos que vocês têm. Nossa, professora, você está falando uma coisa absurda, um bicho de 7 cabeças? Talvez não. Por quê? Porque é simples. Não, nem tão simples assim. Porque é interessante eu pensar que a partir de diferentes visões eu posso constituir a minha visão. Eu posso me constituir enquanto sujeito. E a minha escrita, sim, reflete aquilo que eu sou, né? A minha escrita diz muito quem eu sou. Sim, diz muito, tá? E aí, quando a gente pensa em vestibular, a gente está pensando em provas que vão cobrar isso da gente, né? A gente pensa em provas que vão cobrar essa interação minha com os vários conhecimentos que eu tenho, que eu posso ter, tá bem? Então, sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre resumo, que possamos estabelecer um diálogo, né? Que possamos interagir e que possamos sair desse momento diferente daquele que entramos. Porque todos os diálogos que estabelecemos, sim, contribuem para sairmos diferente daquilo que entramos, né? E que estabelecemos previamente. Eu vou projetar os meus slides, eu perco todo o contato visual com vocês agora. A Ilô gentilmente vai me atrapalhar, me interromper quando for necessário. Então, vamos lá. É visível para vocês os slides, por favor? Tudo certo, professor. Muito obrigada. Então, vamos começar, gente, pensando no resumo. Quando a gente pensa em um texto, qualquer seja o texto, qualquer seja o gênero discursivo do qual estamos falando, a gente sempre vai considerar que nós temos um tema, que nós temos um estilo e que nós temos uma composição. Eu sempre digo para os meus alunos, e eu vejo que tem alguns fãs aí, né? Brincadeira, gente. Tem alguma galera maravilhosa que está aí, que o nosso texto ele vai ter um tema que é o quê? Sobre o que eu vou escrever, que é um estilo. Quais são as marcas linguísticas desse texto? Eu vou usar o passado, eu vou fazer marcadores que indiquem referência, eu vou usar operadores argumentativos que indiquem relação de subordinação, de coordenação. Qual é o estilo do meu texto, né? Eu posso usar palavras que descrevam, eu posso usar verbos que narrem, enfim, o que esse texto exige de o meu tema, que é o que eu estou escrevendo sobre, o meu estilo, que diz respeito às marcas linguísticas, né, que são a forma que eu vou escrever, né, os verbos que eu vou utilizar, os adjetivos que eu utilizarei, e a composição, que corresponde à minha estrutura. Eu gosto de dar um exemplo aqui na composição, que é aquele exemplo do bilhete, né? Todo mundo já viu aquele bilhete. É verdade esse bilhete? Porque a gente poderia interpretar como sendo um bilhete aquele bilhete? Porque tinha a estrutura de um bilhete. Então, tinha o vocativo, tinha o recado e tinha a assinatura. Então, a estrutura, a composição, é isso, é a organização. Quando a gente pensa, por exemplo, no edital,
O edital também tem uma estrutura fixa. Quando a gente pensa numa carta, a carta também tem a estrutura fixa. Então, a estrutura é essa composição, né? Redação do Enem. Eu vou fazer uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Também tem algo que é pré-ditado. Então, gente, sempre lembrem disso. Todos os textos que nós escrevermos terão um tema, um estilo e uma composição. Quando a gente pensa no tema, é o que estamos falando. Quando a gente pensa no estilo, é relativo às marcas linguísticas que são utilizadas. A composição é a estrutura daquele texto como um todo, tá certo? E aí, eu sempre penso e sempre gosto de pensarmos que a gente pode refletir essas 4 perguntinhas nas nossas produções. Então, por exemplo, tentem, quando vocês forem escrever, responder o que eu estou escrevendo, certo? Poxa, o que eu estou escrevendo? Eu estou escrevendo um resumo sobre o texto X. Eu estou escrevendo um resumo de uma notícia. Então, tentem responder essas perguntas. O que estou escrevendo? Como estou escrevendo, certo? Ou professora, desculpa interromper, o Sim. slide não mudou. Mentira. E agora? Agora mudou. Uma dica, prof. Foi abrir uma nova janela ou utilizar a apresentação a tela inteira? Eu fui em uma nova janela. Não, vai em a tela inteira, daí a tela que aparecer para a professora aparecerá para nós também. Então tá, quem que falou? Jonas. Ô, Jonas, muito obrigada, cara. Valeu, você é muito gente boa. Você é muito gente boa. Então tá, gente. Os slides estão mudando. Ainda bem que você me interrompeu. Obrigada, a tela inteira. Mas daí não vai dar aqui para mim. Não, mas a prof coloca... É o que eu fiz de manhã. Vamos ver. Você apresenta na tela inteira e a gente fica te interrompendo. Você vai perder igual o contato visual. Quando você botar parar de interromper, isso, agora você coloca no seu computador a tela inteira. Foi? Ainda não, normalmente demora um pouquinho. Dá um F5. Isso, coloca ali a tela inteira. Pergunto, apareceu assim para vocês? Olha lá, apareceu texto? Não, apareceu, pergunto o que, como, mas ainda você não está... Agora apareceu o texto, mas você não está em modo de apresentação. Ai, gente, estou em crise emotiva agora, tá? Vai ali, ó, apresentar agora. A primeira opção é tela inteira. Perfeito. Mas daí aparece vocês para mim aqui. Não tem problema. Pode clicar. Cliquei. Foi? Aí agora, você clica e dá OK, e agora foi. Isso. Vera Lúcia, muito bom, gente. Se você quiser acompanhar o chat, faz aquele truque. Agora eu vou dizer outras que eu não sei quem é, mas é o seguinte, entra pelo celular e no celular tu bota compartilhar a tela, quando tu mandar iniciar tu diz que não, e daí tu fica acompanhando o chat pelo celular. É assim que eu faço. A Vera é ninja, cara. A Vera é minha colega lá no IFPR, gente. Olha os coleguinhas prestigiando os amigos aqui. Olha só, então, gente, voltei o slide. Mas eu já tinha falado sobre isso. Então, se quiserem anotar, fiquem à vontade, tá? Eu vou fazer isso que a Vera falou. Cadê? Eu já continuo, tá, gente? Deixa eu só me achar aqui na vida. Então, eu vou só explicar ali, ó, enquanto você está entrando, Jéssica, você entra pelo celular, e em vez de entrar direto, você clica naquele de baixo que é compartilhar a tela. Aí você vai entrar sem dar microfonia. Entendi. Vamos ver. Você tem que me autorizar. Agora foi. Isso aí, muito bem. Legal. Agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo o chat. Ótimo. Então, vamos lá, gente. Pensando, então, no nosso texto, a gente vai pensar, então, sempre nessas perguntinhas. Agora eu tô na pergunta. Tô? Aí eu caí? Sim, você está Isso. Pode deixar a tela cheia e se você olhar para o seu celular, você vai ver o que a gente está enxergando. Tá. É que alguém falou volta, prof, mas eu tô aqui, tá, criaturinhas? Não, tá aí, pergunto.
Então tá bom, gente. Então, assim, eu sempre vou perguntar. O que, gente? Então, o que eu vou escrever, certo? O que eu vou escrever? Eu vou escrever o que está sendo exigido lá na minha, diga-se de passagem, no meu comando do vestibular. Como eu vou escrever? Que recursos eu utilizarei? Que palavras eu utilizarei, né? Como eu organizarei esse discurso, esse diálogo, essa interação? Por que eu vou fazer isso? Né? Por que eu estou escrevendo isso? Bom, num vestibular, a gente está com o objetivo de convencer a banca de que nós somos capazes de atingirmos uma ótima nota. Nós somos capazes de ingressarmos num vestibular, numa graduação, enfim. E para quem eu estou escrevendo? Eu estou escrevendo para uma banca, eu estou escrevendo para pessoas que estão corrigindo o meu texto e pessoas que entendem um pouquinho do que é gênero, que entendem um pouquinho do que é a linguagem. Então, quando vocês forem escrever, tentem sempre, ok? Manterem essas perguntinhas no foco de vocês. O que vocês estão escrevendo, como vocês estão escrevendo, por que vocês estão escrevendo e para quem vocês estão escrevendo. E nesse sentido, quando a gente pensa, então, no vestibular da UFPR, a gente tem que considerar o que está sendo avaliado pela UFPR. Então, está sendo avaliado pela UFPR a fidelidade ao que se propõe na questão, certo? Olha lá o que eu falei da leitura, do domínio de leitura. Professora, posso te interromper um pouquinho? Sim, fique à vontade. Tem uma pergunta ali que o Vitor Mariano fez, que também é minha dúvida. Sim. Quando a gente faz um resumo, Sim. A gente deve sempre fazer o resumo com verbos no presente, presente ou pretérito, o autor, ali no chat até o Mariano colocou ali, por exemplo. Sim, eu tô vendo. O autor diz, o autor disse. Então, a gente vai chegar nessa parte daqui a pouquinho, tá? Tá. Eu vou explicar, imagina, sem problemas, eu vou explicar bem certinho essa relação. Tá bom, obrigada. Usualmente, imagina, mas eu já posso ir dando um spoiler, tá? Usualmente, a gente estabelece essa relação com marcadores. Então, de acordo com o que é apresentado por fulano de tal, ou de acordo com o que apresenta fulano de tal. Usualmente, o marcador temporal aí vai ser o presente. Mas a gente já vai entender essa relação, porque depende muito de data também, tá bom? Então, assim, no que é relativo à avaliação da UFPR, é importante a gente pensar que a UFPR também avalia a organização global e a coerência do texto, certo? Então, como assim a organização global e a coerência do texto? Como o texto está dividido, como o texto está organizado, né? O domínio da estrutura. Então, quando eu disse para vocês estrutura, lembram? Qual é a estrutura? Por exemplo, de um resumo. O resumo, vocês vão escrever um resumo de 8 a 10 linhas. Então, vai ser um resumo, usualmente, em um parágrafo só. Por quê? Porque é mais curto, é mais sucinto, é mais objetivo, né? Então, dominar a estrutura discursiva desse gênero. Além disso, usar adequadamente os recursos coesivos. O que diz respeito aos recursos coesivos? No caso do resumo, eles são essenciais. Então, você pode enumerar, né, os fatos que acontecem lá no texto que você está trabalhando. Amabile, você levantou a mão? Você pode enumerar. Então, primeiramente, na sequência, dando continuidade, são recursos coesivos que permitem com que o texto tenha uma ligação entre as múltiplas partes. Essencial, dominar a língua culta contemporânea, concordância, regência, colocação pronominal e vocabulário adequado. Tudo isso, galera, a gente precisa, né? A gente conta com aquilo que a gente chama de acervo linguístico, com aquilo que a gente chama de conhecimento linguístico. Domínio de estruturas sintáticas próprias da escrita, sinais de pontuação, máximo de clareza e precisão. Então, essencialmente, escrever bem corresponde a você dominar essas estruturas sintáticas, corresponde a você dominar
a pontuação. Professor, o que eu faço? Eu não sei usar crase. Pratica. Professor, eu não sei o que eu faço. Eu não sei usar a pontuação adequadamente. Pratica. Leia. Vai em busca, certo? Professor, eu não sei qual é a diferença do A com o H e do A sem o H. Vai em busca, veja o emprego disso, né? Aí fica, bom, enfim, pratica, né? Vai em busca, veja, tá? Legibilidade do texto e respeito às normas ortográficas em vigor. Então, sim, é essencial aqui vocês seguirem a norma ortográfica, né? A gente tem o novo acordo ortográfico que está em voga, então, utilizem. E nesse sentido, então, a gente entra efetivamente para a temática da aula. O que é o resumo? Primeiro, gente, quando a gente pensa no resumo, a gente está pensando, vamos usar as aspas, na redução de um texto original. Ok? No qual a gente apresenta as ideias essenciais daquele texto original. Por que eu deixo aqui essenciais bastante evidente? Pelo fato de que você vai ter que resumir em 8 linhas o que está escrito em 30. Então, professora, resumir é só eu copiar e colar, né? As partes mais importantes do texto, é isso? Não. É bem ao contrário disso. Resumir é você reduzir aquele texto original, aquele texto enorme de 30 linhas, para um texto de 8 a 10 linhas, apresentando essas ideias essenciais. E essas ideias essenciais precisam necessariamente serem apresentadas fidedignamente. Ou seja, você vai sumarizar essas ideias fielmente àquilo que está apresentado no texto em questão, no texto original. Além disso, que fique bastante claro para vocês, quando a gente pensa em fazer um resumo, a gente não está pensando em copiar o trecho mais importante, certo? E colar. Não. A gente está pensando em falar com as nossas próprias palavras. A gente está pensando em parafrasear. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês entendem? Barra, quem aqui é expert? Quem aqui é claque, né? Quem aqui é craque em paráfrase? Alguém aí? É craque em paráfrase? Sei, não, talvez? Não sei. Só sei que nada sei. A base do terceirão de 2020 tá aí. Que nada, João. Tá, é craque em tudo. Ai, Gabi, ok. O que é isso? Ai, Rafa. Então, o que é a paráfrase? A paráfrase é a gente falar com as nossas palavras, né? A gente falar com as nossas palavras aquilo que está apresentado no texto. Então, é importante no resumo eu não copiar o que está no texto acima. É importante eu trazer à tona, certo? As informações que estão evidentes no texto acima, mas com as minhas palavras, parafraseando. E é nesse sentido que eu acho importante destacar para vocês que nós temos alguns tipos de resumo, tá? Primeiro, o resumo indicativo. Esse resumo indicativo, ele apresenta os pontos principais do texto. Não apresenta dados qualitativos e nem quantitativos. Ele vai indicar, certo? As ideias principais. Nós temos também o resumo informativo, que ele informa o leitor sobre o conteúdo do texto a ser apresentado, geralmente com a metodologia, com os resultados, com os objetivos, referencial teórico. Aqui a gente tem aquilo que a gente chama de abstract, né? Que é o tal do abstract, que é aquilo que a gente escreve no artigo científico. E ainda a gente tem o resumo crítico, que é uma opinião, é uma crítica, na qual evidencia-se a opinião de quem resume determinado texto. Nós temos esses 3 tipos de resumo, né? O indicativo, que apresenta os pontos principais do texto, o informativo, que é aquela espécie de abstract, e o crítico, que é aquilo que a gente chama de resenha.
No vestibular da UFPR, eles não vão pedir para vocês fazerem um resumo informativo, por exemplo, para vocês criarem um abstract lá, né, sobre a metodologia, sobre os objetivos, sobre a teoria que vocês utilizarão no artigo de vocês. Não. No vestibular da UFPR, o que exige-se é a produção de um resumo indicativo, no qual você apresenta, sem a sua opinião, ok? Você apresenta, sem a sua opinião, os principais pontos do texto. Beleza? Então, assim, é esse resumo que a gente produz para o vestibular da UFPR. Esses dois outros, isso mesmo. Esses dois outros resumos, informativo e crítico, eles também são essenciais. Resenha, a gente tem que fazer diuturnamente na UFPR, certo? Diuturnamente na graduação. Os meus alunos do IFPR também fazem resenha, coitados. E o resumo informativo, para produzirmos artigos científicos, também fazemos. Mas lá no vestibular, o que cobram da gente é esse resumo indicativo. Tá bom, galera? Vamos sumarizar um pouquinho essas nossas ideias, então. O resumo indicativo é o resumo que é cobrado no vestibular. Esse resumo indicativo vai apresentar as partes essenciais do texto original, certo? Além disso, esse resumo indicativo vai seguir a ordem das ideias, vai ter a sucessão das ideias, fechou? E nesse sentido, é importante, é essencial, é primordial que a gente tenha uma enorme relação, apresente uma enorme relação entre as partes do nosso texto, certo? Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Informativo seria como os tópicos que explicam uma palavra no texto? Tipo, Sócrates falou o labor, daí aparece embaixo. Sócrates queria dizer a parte natural do homem, visto que em seu tempo... Mais ou menos. O informativo seria aquela espécie de resumo científico, sabe? Aquele resumo que vai aparecer para a gente nos artigos científicos. Então, assim, neste trabalho, temos a intenção de evidenciar... Nesse trabalho, temos a intenção de apresentar resultados de uma pesquisa conduzida entre os meses de março e abril de 2020 na Universidade Federal do Paraná. Para tanto, utilizou-se da metodologia, né? Isso seria mais um informativo, tá bom? A gente já vai chegar. Esse daí é outro tipo de resumo, né? O informativo. Vamos lá, então, pensar nessas características do nosso resumo indicativo. Primeiro, a gente precisa apresentar uma linguagem objetiva. Como em todos os textos que a gente produz, a linguagem é essencial. E linguagem objetiva é mais essencial ainda. Outra coisa importante aqui do resumo indicativo é que não tenha frases inteiras do texto original, tá? Isso pode ser até um pouquinho pesado, né? Professora, como que eu vou resumir? Com as suas palavras, seguindo o que os autores do texto original dizem, certo? Mas é essencial, é primordial, é muito importante que não se tenha frases inteiras do texto original. Tente sempre respeitar a ordem das informações, né? Como que essas informações são apresentadas? O que vem primeiro? O que vem na sequência? Né? Como que isso vai se desenvolvendo? Exatamente isso, Bira. Com as tuas palavras, mas sem a tua opinião. Porque se tivesse a tua opinião, seria uma resenha, certo? Outra coisa importante, olha lá, meu próximo item. Não ter juízo valorativo. Ou seja, não ter a sua opinião. Então, apresenta a linguagem objetiva, não ter frases inteiras do texto original, respeitar a ordem das informações, não ter juízo valorativo, não ter a sua opinião. E aí, gente, uma coisa que é essencial e sempre é importante a gente pensar é nisso. Ser compreensível por si mesmo. Ou seja, no seu resumo,
é importante que você seja claro a ponto de que o texto original não precise ser consultado para ser compreendido. Então, você tem que deixar tão claro no seu resumo as informações que tem no texto, que o seu leitor vai falar assim, o texto está falando sobre isso. Bom, ele conseguiu pegar todas as informações do texto e colocar aqui no resumo dele. Muito bem, tá bem? Então, sempre tomem cuidado quanto a isso. Sejam objetivos, não coloquem frases do texto original, respeitem a ordem das informações, não opinem, certo? E sejam compreensíveis por si só, ok? Sejam tão claros quanto que não houvesse a necessidade de vocês consultarem o texto original por si só. Mais ou menos isso, Bira, como se você fosse explicar, né? Como se você estivesse dando uma aula com as suas palavras, apresentando aquilo que está em um outro material. Só que com o cuidado de você não trazer cópias, né? De você frases inteiras, sempre atribuir a referência, sempre mencionar a autoria. A gente já vai falar sobre isso. Tem uma pergunta aqui que ocultou para mim. Se é necessário conter todos os parágrafos do texto. Nem sempre, tá bom, Sabrina? Pensa lá que o teu texto base da UFPR vai ter mais ou menos 30 linhas. Você precisa resumir em 10 linhas. Como que tu vai colocar todos os parágrafos, né? Por isso que a gente diz, coloque as informações essenciais, as informações que podem fazer com que o texto seja compreendido apenas pela leitura do nosso resumo, tá bom? E aí, para produzir o nosso resumo, gente, sempre tentem identificar o fato central. Bom, qual que é o fato central? Quem fez o quê? Cara, eu dou a dica de vocês anotarem isso, tá? O fato central. Quem fez o quê? Ok? As informações adicionais. Onde? Quando? Como? Por quê? Para quê? E com quem? Certo? Então, gente, pensem sempre nessas perguntinhas aqui. Fato central. Quem fez o quê? Uma estrela foi descoberta por uma cientista. Onde? Na China. Quando? Janeiro de 2020. Como? Por meio de muitas observações. Por quê? Por conta disso, disso e disso. Para quê? Com qual finalidade? E com quem? Então, eu posso disponibilizar sim, Bira. Então, assim, sempre tentem observar isso. Quem fez o quê? Quem é a fonte central? O que foi feito? A organização, ok? Onde, quando, os detalhes. Beleza? Eu posso passar, gente, ou vocês querem anotar? Pode voltar só um pouquinho, professora? Sim. Aqui? Tá bom aqui? Isso. Beleza, espera um segundinho assim. Tomo água enquanto. Vão perguntando. Jé, tem algumas perguntas no chat, não sei se tu quer ler aí ou quer que eu leia para ti. Se eu vou disponibilizar o slide? Isso. Isso. Ai, gente, só um pouquinho. Desculpa. Se tem necessário conter todos os parágrafos, não necessariamente, né? Porque a gente vê aqui, a gente pensa que um texto de 30 linhas, né, com 5 parágrafos, caber em 10 linhas é um pouquinho complicado. É essencial pegar o essencial, né? A outra pergunta, se eu vou disponibilizar os slides, vou disponibilizar sim, tá bom? Isso, acho que as outras eu já fui esclarecer. Se tiverem dúvida, gente, vão me interrompendo, vão perguntando. Tá tranquilo até aqui, gente? Estão entendendo? Tá de boa? Sim? Sim? Tranquilo? Ok. Eu explico muito bem, que queridos. Os textos devem ter os mesmos segmentos ou posso mudar a ordem deles sem problema? Depende, Cauane. É essencial, querida, você pensar no seguinte. Pensar que o seu texto, se tem aquela ordem de apresentação dos fatos, é porque aquilo muitas coisas são essenciais, né, Rafa? É porque aquilo tem aquela ordem, né?
É porque aquela ordem é primordial para a compreensão do texto. Então, também, ela vai ser primordial para a elaboração do resumo e para quem lê o teu resumo. Eu, Jéssica, sugiro que a ordem seja meio que seguida, certo? De modo que não fique tão confuso o teu resumo, porque pode haver, sim, essa confusão, a gente pode estar se perdendo na leitura. Qual é o essencial? Gente, o essencial é invisível aos olhos, diz o Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe, gente, cultura, quem não gosta? Eu amo Pequeno Príncipe, vocês também? Deixa a folha em branco. Ai, gente. Pequeno Príncipe, só o filme. Ai, o livro é legal, gente. Excelente. Muito bom. João Vitor, você tá aí! Oi, João! João, agora o outro João, né? João Abril. Não. A segunda fase cobra sempre 3 redações, tá? 3 redações. Eu vou trabalhar com vocês 5 tipos de texto que caíram nos últimos 4 vestibulares. Então, assim, resumo é um deles, argumentação, argumentativo, tipologia argumentativa é outro deles, tipologia narrativa é outro, descritiva é outro. Então, assim, a segunda fase cobra bastante gêneros, bastante tipologias textuais, tá bom? O essencial é a ideia principal, exatamente, concordo com você. E aí, você precisa trazer à tona algumas questões que também são ditas pelos autores. Muito boa a tua colocação. Eu vou falar da tirinha nas próximas aulas, tá bom? Interpretação de tirinha também vai cair. A gente vai conversar sobre. Posso continuar, galera? Então, fechou. Posso, eu escrevo sim. Eu não fiz um slide sobre isso. Me desculpem. Então, olha só. Os tipos de texto. Narrativo. Vocês querem que eu compartilhe o cronograma que eu montei para as aulas de redação? Pode ser? Eu compartilho no grupo. Aí tem todos os tipos lá para vocês. Beleza. Fechou, fechado. Então, Mica, tem vários livros que a gente pode pensar para escrever a leitura. Posso passar uma lista para vocês, né, dessas obras que são essenciais. Elô, tem algum problema no grupo, o link não está funcionando. Ô, professora Jéssica. Oi. A professora não consegue mandar no bate-papo daqui, da aula? Mando sim. Deixa eu já escrever aqui, tá? Então, olha só, narrativo, resumo, descritivo, narrativo, resumo, argumentativo, opa, deu ruim aqui na digitação, argumentativo e injuntivo. Opa. Gente, parece quando você escrever injuntivo. Vocês entendem. Professor, é uma dúvida. O texto informativo tem que colocar... Então, às vezes, Nicolas, às vezes sim. Às vezes é importante isso, né? A carta a gente pode pensar. O injuntivo eu vou trabalhar na 3ª semana, tá bom? Que é aquele de convencer. Nicolas, às vezes a gente tem que colocar assim, mas quando é para fortalecer ainda mais aquilo que a gente está dizendo sobre o texto que está sendo resumido. Beleza? A gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho. Bom, continuando aqui, então. Se eu pudesse dar dicas para vocês sobre o resumo, a primeira dica que eu deixo para vocês é vocês sempre pensarem no texto enquanto um material que você pode reler e reler quantas vezes você quiser. Então, sim, galera, leiam, releiam, ok? Vejam, revejam, organizem o esquema mental de vocês para a leitura. Cada pessoa tem uma forma de ler, tem uma forma de se tornar leitor. Eu, por exemplo, grifo tudo.
certo? Eu, por exemplo, grifo parte por parte. Tem gente que é visual, que só olhando já vai lembrar de tudo. Então, assim, leia, releia quantas vezes for necessário para você o texto, de modo que fique muito claro o que está sendo dito, que fiquem evidentes quais são as principais ideias desse texto. E é por isso que eu apresento aqui para vocês, então, o segundo ponto. Busque os conceitos mais importantes e os pontos fundamentais desse texto. Nesse sentido, é muito importante que vocês observem, né? Quais são os conceitos apresentados? Lembrem daquelas perguntinhas que eu passei para vocês, né? Quem fez o quê? Então, quais são os conceitos que são apresentados? Quais são os pontos fundamentais desse texto para eu fazer um resumo? Gente, eu abro um parênteses e dou um puxão de orelha agora. Você identificar os pontos fundamentais não é você pegar esses pontos fundamentais e você copiar igualzinho no teu texto. Não. Você pegar esses pontos fundamentais é você interpretar, é você falar esses pontos essenciais com as suas palavras, tá bom, criaturinhas? Organize as ideias principais e escreva o texto com as suas palavras. Queridos e queridas que estão me assistindo, eu não sei quantas pessoas a gente tem aqui hoje, mas eu acho que é bastante, gente. 107 pessoas, que massa, cara, 110. Meu Deus, que preocupante isso, cara. Meu Deus, eu tô falando para cento... Meu, isso é muito preocupante. Bom, enfim. Escrevam com as suas palavras. 110 pessoas que me assistem agora e que me ouvem agora. Pensem sempre o resumo de vocês enquanto aquele único texto que a pessoa vai ter acesso. Certo? Você foi o cara... Pois é, muita responsa. Você foi o cara que leu o texto na íntegra e precisa passar essas informações para os outros. Precisa resumir, precisa sumarizar, tá bom? Então, tomem um pouquinho esse cuidado, tomem um pouquinho essa ideia de que é sua responsa passar a informação de um texto que você, única e exclusivamente, teve acesso. Fechou, pesada? E aí, mas ó, com as suas palavras, explicando, beleza? Algumas formas que a gente pode usar para sintetizar as informações. Primeiro, eu já volto aqui, deixa eu dar só mais uma dica aqui para vocês. Uma coisa que é importante a gente pensar aqui é como que eu posso organizar o meu texto. Eu vou falar o que eu faço, né? Eu, Jéssica, tento organizar o meu texto da seguinte forma. Eu sou daquelas que tenho caneta, marca-texto, post-it, para tudo que eu faço na vida. Só não uso para me maquiar porque eu não faço maquiagem, enfim. Não uso, né? Enfim, não sei se eu fiz certo. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, tentem enumerar. Então, parágrafo 1, ideia central é essa. Eu faço assim, talvez isso possa ajudá-los. Parágrafo 2, a ideia central é essa. Parágrafo 3, a ideia central é essa. Parágrafo 4, a ideia central é essa, tá? Então, talvez seja assim que a gente possa se organizar para fazer um resumo, indo parágrafo por parágrafo e tentando numerar qual é a ideia central. Isso vai nos dar uma ideia de tudo aquilo, né? Uma ideia do todo. Então, tomem um cuidado, se liguem nisso e vai dar tudo certo, tá bom? E aí, a gente tem algumas formas da gente sintetizar o nosso texto. A gente pode sintetizar por meio do apagamento. Eu vou falar um por um, tá bom? Por meio da generalização e por meio da construção. Vamos começar pensando no apagamento. Eu posso apagar informações que não são tão importantes assim. Então, ó, o estimado aluno era muito estudioso e dedicado. Ele estudava 15 horas por dia. Galera, diz para mim, Posso? Claro. Voltei. Se quiserem anotar, fiquem à vontade. Mais um. Esse daqui? Fechou, gente?
Então, vamos lá. Beleza. Então, o apagamento. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Participem aí, gente. Olha só. Qual informação dessa sentença é importante? Quais são as informações essenciais dessa sentença? Que ele era estudioso e dedicado? Isso, olha lá. Vamos pensar comigo. Quem fez? Gabriel, quem fez? O aluno, certo? E o que o aluno fez? Estudou. Estudou o quê? 15 horas por dia. Quando eu digo estimado, estudioso, dedicado, eu estou fazendo o quê? Caracterizando o aluno, certo? Eu estou dando características, enaltecendo o aluno. Agora, se eu fosse direto ao ponto, eu poderia dizer o quê? Que ele estudou 15 horas por dia. Portanto, ele era o quê? Muito estudioso. Certo? Ou eu poderia, claro, todas as opções que vocês enumeraram aí estão perfeitas. O aluno estudou 15 horas. Ou o aluno era muito estudioso. Eu poderia observar, isso mesmo, resumir o que tu leu. Eu poderia observar e eu poderia sumarizar as ideias que eram muito importantes. Certo? Então, fiquem atentos ao apagamento. Eu posso sumarizar as ideias de acordo com a minha leitura. Então, eu preciso o quê? Eu preciso quem era. Quem era? O aluno. O que era? Estudioso. Aí eu posso ainda colocar o porquê era. O aluno era muito estudioso. Por quê? Porque estudava 15 horas por dia. Ou ainda, o aluno que estudava 15 horas por dia era muito estudioso. Posso fazer essas pontes. Então, vocês podem fazer esse apagamento. Generalização. Olha lá. Quando eu vou falar do maior para o menor, certo? Quando eu vou do master para o mister, certo? Quando eu vou generalizar, vou abrir. Então, ó, Maria comeu pera, maçã, melão, abacaxi, uva, abacate e melancia no café da manhã. Boa, João. Eu posso fazer o quê? Resumir de uma forma mais genérica, certo? Resumindo de uma forma mais genérica, eu posso dizer assim: Maria comeu frutas no café da manhã. Eu resumi as informações, mas eu também acho, mas eu apresentei essas informações, beleza? E a outra forma que eu posso utilizar também, Vitória, Maria comeu diversas frutas no café da manhã. Eu sumarizei a ideia. Muito bom. Então, ó, e também construção. Pedro comprou farinha, óleo, ovos, chocolate em pó, fermento e leite. Foi para casa, misturou tudo na batedeira e colocou para assar. O que o Pedro fez? Pedro fez um bolo. Exatamente. Tem açúcar, mas é que a gente está sem açúcar, gente. Acabou o açúcar, o Pedro não foi no mercado comprar. Então, Pedro fez um bolo. Então, eu tinha o quê? Eu construí, olha lá, o meu discurso. Farinha, óleo, ovos, chocolate em pó, fermento e leite. Foi para casa, misturou e colocou para assar. Logo, o que ele fez? Fez um bolo. Toda essa construção aqui transformou-se nisso, fez um bolo. Tá bom, gente? Então, são 3 estratégias, volto sim, com certeza. São 3 estratégias que eu posso usar. A primeira é o apagamento, que é quando eu falo do todo, mas assim, eu sumarizo. A generalização, quando eu tenho várias informações, mas uma palavra pode dar conta, ok? E a construção, quando eu tenho toda uma narrativa, misturou isso, fez um bolo. Certo? São formas de resumir. Quando eu puder passar a Vitória, só me avisa, por favor. Obrigada. E a construção aqui, então, fez um bolo. Tudo isso aconteceu
Excelente, Ariane. Pedro comprou ingredientes para fazer um bolo. Pode ser sim. Só que isso mesmo, excelente. Volto no apagamento sim. Olha lá, quanto menor, melhor? Depende. Se você for sumarizar muito, e esse seu sumário não der conta de tudo o que tem no texto, pode complicar um pouquinho a vida, tá? Então é importante, de nada, Vitor. Então é importante que você pense, poxa, deu conta do que tem, né? Deu conta do que tem no texto? Não deu? Eu até acho que esse exemplo dado pela Cariane daria mais conta do que o meu exemplo, né? Porque ela diz ali, ó, Pedro comprou ingredientes, eu usaria e fez um bolo, né? Porque daí tá narrando melhor ainda. Pode ser pequeno, mas tem que ter todas as informações que são essenciais. Um complemento sendo objetivo? Claro que sim, com certeza, claro que sim. Então, assim, bacana. Gente, tô adorando os comentários aqui. Se o seu complemento for para enriquecer o seu texto, o seu resumo, no caso, e não tenha a sua opinião, vai enriquecer o teu texto e vai fazer com que o teu texto fique ainda mais claro. Ali eu acho que o exemplo da Cariane, até eu vou mudar meu slide depois, ó. Pedro comprou ingredientes e fez um bolo. Resumiria melhor ainda. Gente, tá clara essa parte para vocês? Tá ok? Isso mesmo, Leonardo. Um resumo com as informações que são relevantes e com as suas palavras. E aí a gente entra, então, na próxima pergunta. Não. Você não pode colocar complemento sem que esteja no texto original, certo? Sempre, tudo que você vai resumir tem que estar no texto original. Senão você já vai estar trazendo informação extra, podendo configurar-se, inclusive, em uma resenha, né? Então, tome um pouquinho de cuidado quanto a isso. Mas, queridos alunos, posso? Posso sim. Aqui? Ok. Beleza. Quando eu puder passar, me avisem, por favor. Beleza, gente, vamos lá. Aí eu pergunto para vocês, mas como que eu vou escrever o texto com as minhas palavras? E aí vem o auge, a parte mais top das galáxias aqui. Parafrasear. Parafrasear. Parafrasear é eu dizer alguma coisa com as minhas palavras. Eu trago a citação do Crocos, de 2012, e os meus alunos da graduação já devem ter visto isso 1 zilhão de vezes, mas enfim, não custa ver mais uma, né? Ele afirma que a elaboração de paráfrases é uma dificuldade bastante comum aos estudantes. O estudante acaba fazendo um mosaico. Inicia escrevendo com as próprias palavras, copia um trecho original, troca algumas palavras por sinônimos, escreve mais uma linha com as próprias palavras, repete mais um trecho do texto e inclui trechos levemente modificados de um terceiro autor. Tomem cuidado com isso, certo? Paráfrase, quando você vai parafrasear algo, você está pegando a ideia do autor e você está apresentando-a com as suas palavras. Você está apresentando a ideia do autor de acordo com você. E aí, eu deixo algumas dicas de acordo com o Massachusetts Institute of Technology, ok? Algumas dicas para vocês parafrasearem. Primeiro, para a gente fazer uma paráfrase, a gente pode trocar palavras originais por sinônimos, certo? Então, usar sinônimos é uma boa ideia. Nossa, Gabriel. Enfim, trocar palavras originais é uma boa ideia. A segunda ideia que eu deixo para vocês é mudar a estrutura da sentença,
tá? Então, assim, inverte o período. A terceira ideia é trocar a voz passiva pela ativa, reduzir frases, né? Mudar algumas partes da narrativa original, mas sempre, sempre, sempre mesmo apresentar a fonte utilizada. E aqui eu volto naquela pergunta que me foi feita lá no início da aula. Como assim, professora, apresentar a fonte utilizada? É você mencionar o autor. Então, sempre nos resumos de vocês vão mencionar os autores. Então, vão falar lá, segundo o autor fulano de tal, na perspectiva do autor fulano de tal, os autores fulanos de tal apresentam X, Y e Z, tá bom? Tudo isso. A voz ativa por voz passiva é João comprou pão. Eu falar, o pão foi comprado por João. Entendeu, Leonardo? Nesse sentido. Ou a casa Não, vamos pensar em outro exemplo. Maria escreveu o livro. O livro foi escrito por Maria. Isso, voz ativa por voz passiva. Então, essas são as dicas que eu deixo para vocês. Mas eu gostaria de focar com vocês aqui, ó, nas palavras originais por sinônimos. Usar os sinônimos sempre é uma boa estratégia, tá? Aqui também, voz passiva para voz ativa é outra boa estratégia, tá? Inverter a estrutura da sentença também. A paráfrase você pode usar, certo? Porque você está falando com as suas palavras aquilo que o autor disse. Beleza? Então, olha só. Trago aqui para vocês um trechinho de um texto. Diz assim: conhecimento científico é conhecimento provado. As teorias são derivadas de maneira rigorosa da obtenção dos dados da experiência adquiridos por observação e experimentação. A ciência é baseada no que podemos ver, ouvir, tocar, etc. Opiniões ou preferências pessoais e suposições especulativas não têm lugar na ciência. A ciência é objetiva. O conhecimento científico é conhecimento confiável, porque é conhecimento provado objetivamente. Esse é um trecho que fala sobre conhecimento científico. A gente vai parafrasear alguns trechos desse texto, certo? Então, olha lá, esse é o trecho original. Vamos parafrasear 3 trechinhos. Primeiro, nesse trecho aqui, a gente vai fazer o quê? Vai trocar a voz passiva pela voz ativa e vice-versa. Vai reduzir as frases em alguns parágrafos, vai mudar algumas partes da narrativa original. Então, essa é a narrativa original, olha lá. As teorias científicas são derivadas da maneira rigorosa da obtenção dos dados da experiência adquiridos por observação e experimentação. Esse é o trecho original. A transformação que a gente fez foi a seguinte, ó. Os dados obtidos empiricamente, o que é um dado obtido empiricamente, né? Por meio da observação e experiência, são rigorosamente utilizados na elaboração das teorias científicas. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Primeiro, os dados obtidos empiricamente. Dados obtidos empiricamente, olha lá. Obtenção dos dados da experiência adquiridos por observação e experimentação. Substitui por dados obtidos empiricamente. Por meio do quê? Por meio da observação e da experiência, que é a experimentação. São o quê? São rigorosamente utilizados na elaboração das teorias científicas. Olha aqui, eu inverti. São rigorosamente, foi substituto para rigoroso, né? Utilizados na elaboração de teorias científicas. E também, então, o que eu fiz aqui? Eu troquei a voz passiva pela ativa, né? Os dados são obtidos por meio disso, são utilizados por meio disso, mudei algumas partes, né?
tudo isso, gente, peguei o exemplo aqui do livro do Crocodile, tá? Mudei algumas partes da narrativa original e assim foi indo, ok? Massa, né? Tá aí uma dica para vocês. Fazer a inversão, né? Fazer essa mudança de palavras por sinônimos e assim vai. Depois eu vou disponibilizar os slides. Gente, esse eu adoro. Então, ó, trocar as palavras por sinônimos. Então, ó, trocar por sinônimos, ó. A ciência é baseada no que podemos ver, ouvir, tocar. Ciência, eu toquei por quê? Olha aqui, o conhecimento científico. Baseada, eu troquei por quê? Fundamenta-se. Ver, ouvir, tocar, eu troquei por quê? Experiências sensíveis. Então, o que eu fiz aqui? A ciência é baseada no que podemos ver, ouvir, tocar. O conhecimento científico fundamenta-se nas experiências sensíveis. Legal, né, gente? Então, ó, ciência, conhecimento científico. Baseado, fundamentado. Isso mesmo, Eduarda. Por palavras que têm o mesmo objetivo. Ver, ouvir, tocar, experiências sensíveis. Heloísa, eu vou mais uns 15, 20 minutinhos, tá bom? Beleza, gente? Também a gente pode inverter a ordem aqui nas sentenças, ó. A ciência é objetiva. O conhecimento científico... Sim, tranquilo. Gabriel, o conhecimento... Mas depois a gente fala sobre isso. Já converso com você, tá? Ó, a ciência é objetiva. O conhecimento científico é conhecimento confiável, porque é conhecimento provado objetivamente. Então, olha lá, conhecimento confiável, ciência. Então, olha o que os autores falaram, ó. A confiabilidade do conhecimento científico depende da prova. Então, ó, o conhecimento científico é conhecimento confiável porque é conhecimento provado objetivamente. Eu inverti e eu coloquei no começo, ó. A confiabilidade do conhecimento científico depende da prova. Aqui, ó, a ciência é objetiva. É nela que consiste a objetividade da ciência. Ou seja, eu falei com as minhas palavras, certo? Com inversão de oração, com inversão de períodos, aquilo que está dito aqui. Então, aqui nós temos 3 dicas, ok? E essas 3 dicas servem para a gente pensar no nosso resumo. Viu? É só essa aula hoje sim, tá bom? Mas é que vocês vão ter uma tarefa para depois da aula. Então, fiquem sus, que vai exigir um pouquinho de vocês. Beleza, gente? Então, olha lá. Vamos fazer uma comparação. Alguém se prontifica a ler o trecho 1, por favor? Então, vai lá, Vitória. Dá para escutar, prof? Dá para escutar. Tá. Conhecimento científico é o conhecimento provado. As teorias são derivadas de maneira rigorosa da obtenção dos dados da experiência adquiridos por observação e experimentação. A ciência é baseada no que podemos ver, ouvir, tocar e etc. Opiniões ou preferências pessoais e suposições especulativas não têm lugar na ciência. A ciência é objetiva. O conhecimento científico é conhecimento confiável, porque é conhecimento provado objetivamente. Muito obrigada. Então, esse primeiro trecho é o trecho original. Agora, a gente vai para o segundo trecho. Veja como que mudou. A confiabilidade do conhecimento científico depende da prova, pois é nela que consiste a objetividade da ciência. Por meio dos dados obtidos empiricamente, com a observação e a experiência, são elaboradas as teorias científicas. Então, o que a gente fez aqui? A gente fez essa relação. A gente tem o trecho original e a gente resumiu
esse trecho original por meio das dicas das paráfrases. Professora, você tá ficando louca. É muita coisa muito doida, né? É muita coisa muito maluca. A gente pensar nisso, fazer paráfrase é muito difícil. É um pouquinho complicado, é uma arte fazer paráfrase, mas você pega o jeito. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é: leiam o texto. Leiam o texto original. Enumerem os fatos principais desse texto original. Em cada parágrafo, enumera o que você vai colocar no teu resumo. Depois de você fazer isso, você vai pegar as ideias que você quer colocar no teu resumo e vai pensar como você pode parafrasear isso. Se você pode inverter a sentença, se você pode falar com as tuas palavras, se você pode fazer os dois, tá bom? Então, pratiquem, gente. Redação escrita é prática. O que a gente faz aqui é dar dicas, mas é prática, tá bom? E para a alegria de vocês, a gente teve nos últimos 3 vestibulares da UFPR resumo sendo cobrado. Então, nos últimos 3 vestibulares da UFPR, a gente teve resumo. Vai ter, professor, esse ano? Não faço ideia. Qual vai ser o tema da redação do Enem? Não faço ideia. Eu digo para vocês, aprendam a escrever, né? Escrevam, pratiquem, né? Tomem esse cuidado em escrever, que vocês vão ficar show de bola. Depois vocês vão mandar por o Drive. A professora Mara vai falar. Vamos lá, vamos analisar as propostas. Essa é a proposta. Professora, deu uma travadinha. Proposta 1 do vestibular da UFPR. Professora, travou. Voltei? Será que eu... Tá travando ainda. Oi, gente, tô aqui. Eu vou chorar. E agora? Oi, vocês estão me ouvindo? Voltou, prof. Estou em crise emotiva. Voltei, vocês estão ouvindo? Eu falo que eu estava em crise emotiva aqui porque ninguém me ouvia. Deixa eu pedir. Voltei? Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Ai, glória a Jesus. Obrigada. Falei que a internet aqui é top. Então, vamos lá, gente. Então, olha só. Eu estava falando aqui das propostas, né? Olha lá, gente. Cadê? Eu tô meio perdida aqui. A gente vai ler esse textinho. Ele é meio longo, mas é importante para nossa compreensão, tá? Então, vamos lá. Alguém se prontifica a ler, por favor? 1, 2 pessoas. Alguém, por favor? Leia o texto abaixo. Eu leio, professor. Eu começo. Obrigada. É eu quem? Eu, Samuel. Então vai lá eu. Tá. Pode ler. Final de 2014, né? Isso mesmo. Ok. Em final de 2014, uma aluna de pós-doutorado na Universidade de Yale, Estados Unidos, a astrônoma americana Tabetha Boyain Sayadin, não sei, identificou flutuações inexplicáveis no brilho de uma estrela monitorada pelo telescópio espacial Tata Planeta. Travando? Pode continuar. Para mim tá ok. Ok. Kepler, da NASA. As flutuações em nada lembravam o que se vê quando um planeta passa entre a estrela e o telescópio. Das mais de 150 mil estrelas observadas pelo Kepler, apenas uma, a estrela de Boyain, EDB, exibiu uma curva de luz que desafia a lógica. O gráfico do brilho da estrela ao longo do tempo é chamado de curva de luz. O que acontece é que a curva da EDB mostrava depressões similares a trânsitos aparentemente aleatórios, sendo que algumas duravam horas e outras persistiam por dias ou semanas.
O EDB ainda guardaria mais surpresas. Outro astrônomo americano, Bradley Schaeffer, afirmou que o brilho do astro tinha diminuído em mais de 15% no último século. A afirmação gerou polêmica, porque uma queda no brilho durante várias décadas parece quase impossível. O brilho das estrelas segue quase constante por bilhões de anos depois do seu nascimento e só sofre mudanças rápidas pouco antes de a estrela morrer. E as mudanças rápidas ocorrem numa escala temporal de milhões ou bilhões de anos, sendo acompanhadas de marcadores claros que não se veem na EDB. Segundo várias outras medidas, a estrela está na meia-idade e não há evidências de que seja uma estrela variável, que pulsa num ritmo regular. Precisamos explicar, então, dois fenômenos incompreensíveis relacionados à EDB. Depressões profundas e regulares com duração de dias ou semanas e um escurecimento ao longo de pelo menos 4 anos, e possivelmente por todo o século passado. Embora os astrônomos prefiram uma única explicação para os dois fenômenos, se cada um é difícil de explicar, imagine como é difícil de explicar os dois juntos, alguns cenários propostos. Disco de gás e poeira. As depressões irregulares e a redução do brilho da EDB por longos períodos são observadas em outras situações, em estrelas muito jovens, com planetas ainda em formação. Elas são rodeadas por disco de ar e poeira aquecidos pela luz de estrela, que no processo de formarem planetas geram caroços, anéis e arcos. Nos discos observados de lado, esses aspectos podem reduzir a luz da estrela por curtos períodos, e discos ondulantes podem bloquear a quantidades crescentes do brilho da estrela por décadas e séculos. Mas a estrela é de meia-idade, não jovem, e não parece conter nenhum disco. Buracos negros. Alguns membros do projeto Linneo sugerem que um buraco negro poderia estar envolvido, ou seja, um buraco negro de uma massa estelar numa órbita próxima em torno da EDB poderia bloquear a luz da estrela. Mas essa hipótese é falha, pois o buraco negro arrastaria a estrela para um lado e o outro, criando um movimento oscilante detectável, algo que a equipe buscou e não achou. Quase lá. Ufa. Quer que eu termine? Eu termino, pode deixar. Ok, obrigado. Imagina, eu que agradeço muito da participação, viu? Megaestruturas alienígenas. Uma sociedade alienígena teria construído uma quantidade absurda, olha eu parafraseando, uma quantidade absurda de painéis, coletores de energia solar com uma grande variedade de tamanhos e órbitas em torno da estrela. O efeito combinado dos painéis menores do enxame seria bloquear parte da luz da estrela como uma tela translúcida. Até que se obtenham mais medidas com outros equipamentos e mais análises de outras equipes, nossas especulações sobre a EDB serão limitadas apenas por nossa imaginação e uma saudável dose de física. Como acontece com as melhores quebra-cabeças da natureza, a jornada até chegarmos à verdade que está por trás dessa estrela enigmática está longe de acabar. Agora, gente, muito obrigada pela leitura, viu? A gente tem um texto que foi publicado em junho de 2017. Prestem atenção nessas informações. Um texto publicado em junho de 2017. Adaptado. Escrito por Kim... Ai, gente, minha pronúncia vai sair linda. Kimberly Cartier e Jason Wright, The Scientific American Brazil. Então, nós temos aqui, vejam só, um texto de autoria da Cartier e da Wright, publicado na Scientific American Brazil, em junho de 2017. Sacaram? Esses são os autores desse texto. Para a produção do resumo, a primeira, quinta, sexta, enfim, dica que eu dou para vocês é: observem quem são os autores. No caso, são esses dois os autores. Professora, mas aqui elas mencionaram outro nome. Sim, eles mencionaram o nome dessa astrônoma americana. Mas foram a Kimberly Cartier e o Jason Wright, da Scientific American, e publicaram na Scientific American o texto. Então, os autores são esses. O que a proposta da UFPR pedia? Elabore um resumo do texto acima que contemple as peculiaridades da estrela EDB.
as explicações científicas para esse comportamento e o posicionamento da revista. Olha como eles foram bonzinhos com vocês, piazada. Eles colocaram o que eles queriam no resumo. Então, eu podia ir lá no texto e ir grifando. Quais são as peculiaridades da estrela EDB? Certo? Quais são as peculiaridades? Quais são as explicações científicas para esse comportamento? Não dá para grifar porque vocês não vão ter marca-texto, mas vocês podem circular as peculiaridades, né? Vocês podem... É bom colocar assim, Sabrina. Vocês podem circular as peculiaridades, vocês podem pintar as explicações científicas e vocês podem sublinhar o posicionamento da revista. Fica fácil para eu saber quais as informações que eu vou colocar no meu resumo. E aí, pode falar. É tranquilo começar o resumo assim, já citando quem publicou e já a data de publicação também, ou você acha que deveria ser mais para o final ou para o meio? Eu acho que essa é uma informação essencial para o início do teu texto, tá? Para o início do teu texto. Eu sugiro, já vou mostrar para vocês um exemplo, tá? De resumo. Eu sugiro que vocês iniciem já apresentando quem são os autores, ok? Onde foi publicado e quando foi publicado. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Já de cara, apresenta isso. Mas o que mais que a UFPR pediu? Que o resumo tivesse de 12 a 15 linhas. Cara, quantos parágrafos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parágrafos. Eu tenho 15 linhas no máximo para resumir 8 parágrafos. Eu preciso ser bom, né? Respeitar as características do resumo. Quais são as características do resumo que eu disse para vocês antes, né, gente? Objetivo, apresentar as informações principais. Olha lá, aqui pediu para contemplar isso. Então, tomem cuidado, porque já pediu. E, o que eu briguei com vocês a aula inteira hoje, ser elaborado com as suas próprias palavras. Ou seja, não copiar do texto. Falar com as suas próprias palavras. Parafrasear. Tá bom? Vamos para um exemplo? Gente, a gente tenta fazer uma coisa bonita, mas fica feio. Então, olha só. Eu peguei um exemplo de resumo publicado lá no curso Elite, né? Eles resolveram a prova da UFPR da segunda fase e publicaram esse resumo para esse texto, certo? Vamos começar lendo o resumo. Alguém se prontifica a ler o resumo? Posso ler? Por favor. O comportamento diferenciado do brilho de uma estrela suscitou algumas respostas científicas para esse evento. Esse é o tema tratado por Kimberly Cartier e Jason Wright, publicado na revista Scientific American, Brasil, junho de 2017. Para os autores, a estrela de Boyer-Ryan atiça a curiosidade dos cientistas, já que além do brilho desse astro ter reduzido cerca de 15% nos últimos 100 anos, há ainda depressões diferenciadas na luz com duração não compatível ao comportamento de uma estrela. Como se tratam de fenômenos atípicos, há algumas teorias possíveis, mas equivocadas, segundo Cartier e Wright, que foram discutidas como a presença de gás e poeira tão comuns em novas estrelas. Segundo os autores, buracos negros, formados pela massa de outro astro próximo, ou gigantes estruturas alienígenas, com painéis coletores que bloqueariam parcialmente a EDB, poderiam também tentar responder a esse intrigante enigma até que se apresentem novas tecnologias capazes de findar o estudo. Uau, muito obrigada pela leitura. Agora eu tenho até vontade de parar de falar, porque minha voz, gente, dá medo de sair correndo. Parabéns, viu? Muito agradecida pela leitura também. Capaz. Obrigada, Samuel, também, que leu. Samuel, foi tu que leu antes? E agora tu também. Muito obrigada mesmo, gente, por terem lido. De coração, tá bom? Então, olha lá, gente. Vamos para a análise aqui. Muito obrigada, Samuel. Corações voando para ti também. Então, olha só, gente. Vamos pensar na análise aqui. É importante a gente pensar que nesse primeiro período, nesse meu primeiro período, eu apresento o tema do meu texto. Então, qual é o tema do meu texto? O comportamento diferenciado
do brilho de uma estrela suscitou algumas respostas científicas para esse evento. Esse é o tema que o texto está falando sobre. Então, olha só, aqui, inclusive, nesse segundo período, nós temos essa retomada. Então, ele começa dizendo: o comportamento diferenciado do brilho de uma estrela suscitou algumas respostas científicas para esse evento. E continua: esse é o tema, retomando o que fora dito anteriormente, tratado, olha aqui, quem perguntou antes? Kimberly Cartier, Jason Wright, publicado na revista Scientific American, do Brasil, em junho de 2017. Então, queridos, é essencial nós trazermos à tona aqui a autoria, ao local e ao ano de publicação. Hashtag marca aí. Primeira sentença, posso apresentar o tema. Segunda sentença, posso mencionar a autoria e o local de publicação. Gente, sempre, sempre, sempre mencionem a autoria e o local de publicação. João, posso usar isso como um padrão? Pode, eu acho que sim, eu acho que não tem problema. O ideal é que você apresente as informações que estão evidenciadas no texto, né? E que você traga à tona também quem são os autores, onde foi publicado, que ano foi publicado, tá bom? É bem importante isso. Então pensem sempre comigo. Apresentei o tema, apresentei aos autores e o local de publicação. E aí eles continuam, para os autores, a estrela EDB atiça a curiosidade dos cientistas, já que, além do brilho desse astro ter reduzido cerca de 15% nos últimos 100 anos, há ainda depressões diferenciadas na luz com duração não compatível ao comportamento de uma estrela. Gente, olha que importante aqui. Ela retomou os autores. Isso é muito importante sempre. Retomar. Como assim retomar? Você pode dizer, segundo os autores, para os autores, na perspectiva dos autores, de acordo com os autores, ou os autores afirmam que, certo? Usando o presente, estou reiterando. Os autores mencionam que, os autores falam que, então, ela retomou os autores. Então, para os autores, e aí ela parafraseou a informação de que isso está atiçando os cientistas, certo? Porque além do brilho do astro ter reduzido 15% nos últimos 100 anos, há depressões diferenciadas na luz com duração no compatível ao comportamento de uma estrela. A continuação. Quando se tratam de fenômenos atípicos, há algumas teorias possíveis, mas equivocadas, segundo Cartier e Wright, que foram discutidos, como a presença de gás e poeira tão comum em novas estrelas. Então, ela continua apresentando os fatos do texto. E, mais uma vez, ela recorre para quem aqui, galera? Para os autores. Mais uma vez, ela chama os autores para jogar responsabilidade. Também ela faz uma paráfrase, também ela diz com as palavras dela aquilo que está dito no texto. E para finalizar, concluindo o resumo e apresentando a ideia final do texto, ela chama os autores de novo, ela diz, segundo os autores, define buracos negros, certo? E conclui com aquilo que estava sendo dito no texto. Professora, mas lá no texto nós tínhamos vários tópicos. Aqui ela não fez nenhum tópico. Amiguinhos e amiguinhas e amiguinhas, como que ela colocaria vários tópicos em um texto que poderia ter no máximo 15 linhas? Ela fez um sumário desse texto, um baita sumário, um excelente sumário, certo? Apresentando as ideias que estavam no texto, apresentando, olha aqui, gente, apresentando a autoria, o local e a data de publicação e sempre retomando os autores. Beleza? E se a gente lesse só esse texto, a gente compreenderia tranquilamente o que fora dito. Claro que eu volto. Tranquilamente o que fora dito no texto anterior. Aqui você quer que eu volte, Giovana?
Ou no resumo, querida? Tá, voltei. Eu voltei. Como é corrigido um resumo? Então, Thiago, as competências que são cobradas dentro da UFPR são aquelas que eu apresentei. Obrigada, viu, Gabriel? Giovana. São aquelas que eu apresentei no início da nossa aula. Mas eu vou disponibilizar os slides depois, aí tu vai ver quais são as competências exigidas. Eles observam principalmente se você tem domínio da linguagem, certo? Se você tem domínio da escrita formal, da escrita padrão, né, em língua padrão. Se você manja dos Paranauê, do gênero resumo, se você consegue fazer essa integração toda, ok? Fechou, gente? Professora, Isso. resumo, ele também pode ser aplicado para textos científicos, tipo, para uma tese, uma dissertação. Eu estou fazendo uma dissertação, a professora deu um artigo científico. Não, é diferente. Não, é diferente. O resumo do artigo científico é um abstract, né? Você tem que fazer... Não, um resumo para apresentar para a professora, só. É esse. É esse mesmo. Esse que eu dei aula hoje. É esse mesmo. Ah, tá. Bom, para mim, para os meus alunos, para os meus alunos, né? Os meus alunos estão aí, alguns, outros que já foram também estão por aí. Quando eu dava aula na universidade, trabalhei na UFPR por algum tempo, era esse tipo de resumo que eu exigia. Tá ótimo. Eu Jéssica. Beleza? Obrigada, professora. Imagine, dispõe. Bom, gente, eu tenho mais 2 textos aqui, né, do vestibular da UFPR. Vai ter aula sobre os outros gêneros também. Eu vou disponibilizar esses slides para vocês, bem bonitinho, tá? Para vocês analisarem, para vocês observarem. Mas, grosso modo, a proposta da UFPR é isso. É que você apresente, certo? Que você evidencie, que você deixe claro o que está no texto base, com as suas palavras, mas sempre mencionando a autoria. Sempre mencionando que foi produzido por alguém. Sempre fazendo esse link, puxando. Tá bem, gente? Sabrina, sim, querida, a gente vai ter aula sobre os outros gêneros também. Na próxima semana, eu não sei se eu vou trabalhar a argumentação. Na próxima semana é a argumentação. Na outra semana é aquele que a gente compara os textos. E na outra semana a gente vai ter um convidado, tá? Que vai falar sobre a narração. Gabi, querida, um beijo. Se cuida. Álcool em gel. Bom, gente. E aí, os outros eu disponibilizo para vocês. Vocês podem fazer as análises, tá bom? Bem tranquilo. Agora... mas muito obrigada, Heloísa. Que gentil você. Agora, gente, eu tenho o resumo crítico. Pode colocar tópicos que não estavam. Então, você vai sustentar a sua opinião, Clarissa? Se você for sustentar a sua opinião com esses pontos, eu não vejo problema. Agora, se você for falar que estava no texto aquilo, daí é um pouco problemático. Mas se for para sustentar a tua opinião, é bem de boa, tá bom? Ok. Gente, agora é o seguinte. Vocês precisam escrever o resumo. Eu aviso, Gabi, pode deixar. Vocês precisam escrever um resumo. Professora, mas que resumo? Elô, tá por aí, querida? Acho que a Elô tá aí, tá? Elô, me diz uma coisa, essa aula vai ficar no YouTube? Vai, normalmente a gente disponibiliza no final da semana, daí vão todas juntas para o YouTube, né? Ah, então tá. Vocês podem assistir lá quantas vezes vocês quiserem. Agora, a gente tem a questão. Na sexta-feira, no mesmo horário, né, vai ser divulgado amanhã, na página do Prevec, amanhã ou quinta, vai ter um baita encontro, um encontro maravilhoso, uma roda de conversa
sobre mulheres. Dia das Mulheres, né? Mais ou menos esse é o tema. Convidadas especialíssimas, promotora de justiça, primeira dentista de uma cidade do interior, muito bom, pesquisadoras de renome internacional. E qual vai ser a tarefa? Quem deu risada foi a Cariane, né? Qual vai ser a tarefa de vocês? A tarefa de vocês vai ser produzir um resumo de 12 a 15 linhas do que vai ser dito na palestra, na roda de conversa de sexta-feira, tá bom? Professora, mas eu não vou poder vir. A gente tem que trocar umas ideias daí, tá? Troquem uma ideia com a Prof. Mara, com a coordenação do cursinho. Mas a tarefa é a produção de um resumo, né? A produção dessa semana vai ser a produção de um resumo da roda de conversa de sexta-feira. É, isso mesmo. Resumo de 12 a 15 linhas da roda de conversa de sexta. Eu vou mandar para vocês, bem bonitinho, bem lindinho, a proposta. Vocês vão escrever a proposta digitada e vão postar no Drive. A professora Mara vai falar sobre isso na sexta. E aí, vocês vão postar no Drive e nós vamos ter uma equipe de corretores, né? Que eu já consegui umas parcerias aí com algumas instituições. E vocês mandam isso no Drive, compartilhem no Drive, a gente vai corrigir e vai dar o feedback para vocês, tá bom? Então, qual é a tarefa? A tarefa, risos. Qual é a proposta da semana? Vou escrever aqui no chat. Resumo de 12 a 15 linhas. 15 linhas sobre a palestra de quinta-feira. Opa, não, sexta. De sexta-feira. De sexta-feira. Fechou? Essa é a proposta de resumo para vocês. Mas eu vou montar bem bonitinho e vou mandar para vocês. Combinado? Gente, mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão? Professora, essa palestra vai ser 7h30 no horário da aula, é isso? Elô, você pode confirmar para mim? Eu acho que vai estar publicado no nosso Face, né? Nas nossas redes sociais, né? A gente vai postar, mas é para ser o mesmo horário das aulas. Qualquer coisa, se alterar, a gente vai estar mandando nos grupos e tá sempre nas redes sociais também. Isso, gente. Ok, obrigada. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, mantenham contato, tá bom? Vou deixar meu e-mail aqui no chat. jessicavescov1@gmail.com. Vocês podem me escrever quando quiserem, tá bom? Fiquem muito à vontade. Eu agradeço muito a paciência de vocês. Link de chamada? Eu não sei. Elô, tem? Oi? Link de chamada? Deixa eu ver, porque a Mara estava pedindo para fazer. Eu ia fazer isso no começo da aula e acabei esquecendo. Que bom que você perguntou. Tranquilo. Então, gente, só um instantinho. Enquanto isso... Ah, tá, vamos lá. Sobre o resumo. Ao me referir ao autor, é melhor usar verbos no presente ou no pretérito? Então, assim, eu deixo a sugestão, né, de você sempre tentar deixar o seu texto mais próximo da realidade possível, tá certo? Então, você pode usar expressões como de acordo com o autor, ou ainda, o autor afirma que, o autor diz que, né? O autor menciona que. Por favor, gente. Esse é o link ali, vocês podem acessar esse link para preencherem a chamada, tá bom? Melhorar a letra, ai meu Deus do céu, Bira. Eu acho que com caligrafia, não sei. Tentar escrever mais, eu acho que isso. Tem aqueles cadernos de grafia que normalmente passam para as crianças, mas tem muita gente que usa depois e ajuda também. Ajuda bastante. Caligrafia, praticar. Uma pergunta, quem já preencheu aquele link que foi mandado, precisa preencher de novo ou não?
Você preencheu hoje? Preenchi ontem, que mandaram ontem no novo grupo dos novos estudantes. Então, eu acho que você tem que preencher. Tem que preencher toda a aula. Toda a aula. Ok, obrigada. Tá bom, gente? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Se cuidem. Máscara, álcool em gel. Se puderem, mantenham distância, né? Distanciamento social, né? Se cuidem. Principalmente se cuidem, tá bom? Um abraço a todos e até semana que vem. Mesmo dia, mesmo horário. Beijo. Obrigado aí, professora. Até mais. Você pode Beijo, ir Zé. para Até mais, Vera, querida. Obrigada, professora.